Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate, hoje recebendo o diretor de trânsito de Montenegro, Ayrton Vargas. E você pode participar, fazer perguntas de duas formas, através da fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998-240324, repetindo e reforçando que é só o WhatsApp, 998-240324. Muito boa noite, diretor Ayrton. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui. Todo nosso. Ayrton, em que condições foi encontrada a diretoria? Porque o senhor já foi diretor de trânsito em outro momento, que foi quando? Vou lembrar aqui. 2015, eu acho. Tá. Logo no início do que o governo Aldano. Do governo Aldano. Tá. E estava muito diferente agora? A situação era mais ou menos a mesma? Não, muito diferente. Muito diferente. Na época que nós encontramos, existiam as condições de trabalho. Hoje as condições de trabalho são muito reduzidas mesmo. Na próxima semana a gente vai fazer uma reunião com os vereadores, até para nós explicar para eles a situação que está o departamento, o que a gente pode fazer no momento. Então, dar um panorama para eles do que está hoje o departamento do DTT. Também o nosso secretário, o Argos, também vai dar um panorama do que como está a SMOP também. E a ideia, Ayrton, é ser, não só com os vereadores, mas eu acredito que com a própria comunidade, como a gente está fazendo agora, como o senhor tem feito em outras participações, ser bem claro, transparente, mostrando em que situação realmente está e a dificuldade, que é até de materiais. A gente brincava aqui fora do ar, já disse também em outras entrevistas, da situação de fartura, hoje, que farta tudo, quando a gente brinca, né? O nosso departamento, ele é farto. Farta tudo. Hoje, me pedir um martelo emprestado, eu vou ter que trazer de casa. Literalmente? Literalmente. Essa é a situação que tem. Tinta, por exemplo, que é uma coisa fundamental. A última operação viária que houve em Montenegro foi em dezembro de 2016. De lá para cá não houve nenhuma operação viária mais e terminou todo o estoque que tinha, o material que tinha terminou. Hoje que nós encaminhamos para a diretoria de licitação um novo processo para compra de material. Quer dizer, para as pessoas entenderem bem, daqui a pouco tem uma faixa de segurança lá que alguém pede para dar uma pintada que está ficando, ou algum outro meio fio, enfim, a tinta está ficando fraca. O Ayrton vai ter que dizer, olha, não tenho tinta. O Ayrton já tem dito, não tem. Nem eu te disse, a última operação viária que teve em Montenegro foi em dezembro de 2016. De lá para cá não houve nada, nos próximos 40 dias não tem o que fazer. Temos nenhuma remarcação, nada? Nada, não tem nada. Hoje, se precisar de tinta para remédio, não dá para fazer o remédio, porque não tem. Uhum. Isso acontece porque falta dinheiro ou falta organização nesses processos licitatórios que a gente sabe que muitas vezes são morosos, né, demoram mais do que se imagina, do que se prevê? Leandro, tu pode abrir um registro de preço com previsão orçamentária, tu não precisa ter... Não é obrigatório. Então, eu não sei o que houve, é complicado dizer, a gente sabe que trocou alguns secretários da Fazenda, houve troca de secretários, então a gente não sabe o que ocorreu. Mas hoje, literalmente, não temos nada hoje. Qual é o maior problema do trânsito hoje? Porque o Ayrton, antes de ser diretor, foi há muito tempo motorista, então conhece, seja nos horários de folga ou seja no trabalho, conhece muito bem as ruas de Montenegro. Qual é o maior problema? E outra, se a gente analisar, por exemplo, o Montenegro de 20, 30 anos atrás, aumentou muito a frota de veículos, a cidade mudou muito, né? Então qual é o maior problema do trânsito hoje em Montenegro? Leandro, a gente tem conversado e tem notado, e em rodas de amigos, a gente debate muito esse tipo de coisa. Hoje, o que Montenegro precisa fazer? Uma reeducação no trânsito, urgente. E isso começa lá na escola, e vindo, trabalhando, fazendo campanhas fortes. Hoje, a educação no trânsito hoje é o principal hoje. Hoje temos que trabalhar ela de novo, fazer ela começar quase que do zero de novo. Acredito então que a solução possa vir nas futuras gerações. E aliás, a gente vê isso hoje. Com certeza. As escolas, tanto da rede municipal, da rede estadual, mas a rede municipal pode trabalhar isso com mais
chamada transdisciplinaridade, junto com outras secretarias do próprio governo, né? Mas tem sido política de Estado mesmo, não só de governos, mas todos têm apostado muito na educação no trânsito, na rede municipal, né, de uma forma coordenada. Inclusive, algumas escolas de educação infantil já receberam prêmios por isso, né? Acredita que a gente vai colher isso no futuro? Acredito, mas nós temos que insistir. Tu tem que ser persistente, tu não pode afrouxar, tu tem que continuar trabalhando. Quando a gente trocou os conjuntos semafóricos da cidade, do centro da cidade, todos aqueles conjuntos semafóricos que foram tirados, eles iriam para a SMEC, para as escolas, para fazer uma campanha, conscientizar o trânsito. Não sei se o antigo diretor, o ex-diretor, chegou a encaminhar esse semáforo para as escolas, eu não tenho essa informação ainda. Eu sei que lá no departamento esses semáforos não estão. Mas existia essa proposta, que era trabalhar com as escolas. Ainda hoje, conversei rapidamente com o Kostenborg, que é o coordenador dessa área, e vamos retomar de novo agora essa semana essa conversa ainda, que vem aí a semana do trânsito aí também. Então a gente tem que trabalhar afinado para esse tipo de coisa. Utilizar os semáforos que foram retirados. Que foram retirados do centro para levar para as escolas. O Walter Bellio tem. Os meus filhos estudaram lá. Legal. E eles, lá foi pintada a faixa de pedestre e tinha um semáforo, então ali as crianças já eram doutrinadas, já tinha essa campanha já, desde aquela época. Falando sobre educação no trânsito, né, que tu aponta como um dos principais problemas do trânsito em Montenegro, algumas coisas me chamam a atenção. Uma delas, ciclistas que não seguem os sentidos das ruas, né? Tem ruas, hoje muito mais do que alguns anos atrás, de sentido único, e os ciclistas não seguem isso e acaba causando um grande problema, porque às vezes você, obviamente, olha com muito mais atenção, ou praticamente só olha para um lado, afinal de contas, em tese, né, uma rua de mão única, todos vão na mesma direção. Mas tem me chamado muita atenção, e não é de hoje. A Câmara de Vereadores fez há muitos anos atrás, com o saudoso Altacir Martins, ainda numa campanha, eu me lembro especialmente na Ramiro Barcelos, naquela quadra ali entre o Clube Rio Grandense e a esquina dos bancos ali com a José Luiz, né, para que os ciclistas não subissem na contramão, mas são coisas que a gente vê diariamente, né? Tempo de criança, eu me lembro uma situação que eu vinha subindo na Ramiro Barcelos de bicicleta e um PM me abordou. Onde é que tu mora? Eu moro aqui no bairro 5 de Maio. Cara, tu não pode subir pedalando, vai empurrando a bicicleta. Eu tive que descer da bicicleta e empurrando a bicicleta, naquela época. Aí vem a própria conscientização, o ensino. Hoje a nossa fiscalização tem que ter, a gente está trabalhando para isso e vai acontecer isso, Leandro. Não vai ser, talvez ainda nesse ano, mas no início do ano a gente está trabalhando forte para que isso aconteça. No início do ano nós já começar com a fiscalização do transporte, vamos trabalhar muito também, muito forte, na questão do estacionamento rotativo, isso tem que ter. E vindo isso, a gente vai ter os agentes de trânsito que vai ajudar também essa fiscalização aí. Principalmente do ciclista, os meninos que estão com carrinho aí, que estão pegando papelão também, eles gostam de subir muito na... Então, a gente vai trabalhar muito forte nessa área aí. Certo, até porque, né, Ayrton, as pessoas às vezes não se dão conta, mas o trânsito não é composto só por automóveis e motocicletas. Os ciclistas e mesmo os pedestres também fazem parte do trânsito. Todos nós fizemos parte desse conjunto. E todos nós temos nossas obrigações e nossos deveres. A gente já percebe hoje que, apesar de ainda muitos não seguirem, mas hoje já tem, por exemplo, um respeito à faixa de segurança nas travessias muito maior do que tínhamos. Acho que tem outras cidades que têm isso mais avançado, mas a gente já percebe isso. Não, a gente já se nota já uma melhora muito grande nesse quesito. Claro que a gente precisa ainda mudar. Eu acho que um grande avanço houve aqui na Ramiro com essa guarda-corpo. Isso tem que ser avançado em outros cruzamentos. Hoje se fala muito em recuar a faixa de pedestre. Mas o próprio CONTRAN, ele já informa que aonde não tem o guarda-corpo, tu faz a faixa de pedestre no alinhamento do passeio público, que é para facilitar. Então, se tu não tem o guarda-corpo, não adianta tu recuar também a faixa de pedestre também. Outra coisa também que me chama muito a atenção é a alta velocidade de alguns condutores no perímetro urbano, né? Em regra geral, em via geral, né, 60 km por hora o limite. E ainda essa semana, se não me engano ontem ou semana passada, eu estava fazendo uma corrida ali próximo ao Polivalente, Paulo Ribeiro Campos, né, na rua Teveibo, e passou um automóvel, olha, seguramente a
100 km por hora, porque ele passou voando, e ainda comentei com alguns estudantes que ele na frente estava, poxa, frente de escola, quer dizer, saída de estudantes, era fim de tarde ainda, e o condutor passando a cerca de 100 km por hora, quer dizer, é uma irresponsabilidade absurda, né? Leandro, eu tenho lá no departamento, lá, no mínimo, 40 pedidos de quebra-mola. O quebra-mola hoje não é permitido. O que vai se adotar no futuro, quando tiver também esse material, é a faixa elevada de pedestre. Isso a gente vai fazer, mas tem que ter o asfalto para fazer, tem que ter um asfalto de boa qualidade para a gente poder fazer ela também. E hoje, para conter a velocidade, é a fiscalização. Infelizmente, é a fiscalização. Por isso que a gente vai trabalhar forte nos agentes de trânsito, e hoje a gente vai ter. Infelizmente, o cara vai ter que ser seguro no posto. Falávamos antes de sentidos, né? Ruas de mão única. Durante o governo Percival foram feitas algumas mudanças. Primeiro um conjunto de mudanças, depois mudanças sobre as mudanças, porque muitos comerciantes reclamaram, né? Algumas pessoas reclamaram. De uma maneira geral, Ayrton, tu acha que essas mudanças foram válidas? Muitas delas foram válidas. Uma delas que foi válida e o governo abriu mão foi da Bruno de Andrade. Eu sei que houve umas mudanças lá na época, proibido estacionar de um lado, houve o pessoal reclamou e retornaram. E ali eles não deveriam, na época, no meu ponto de vista, não deveriam ter retornado, deveriam ter tomado outras ações. Hoje a gente tem um pedido aí para que se instale um semáforo lá na Bruno de Andrade. Não tinha sido aberto nenhum processo dessa instalação desse semáforo. No dia 22 eu assumi a diretoria de trânsito, no dia 25 eu abri o processo. Porque tu tem que ter uma forma legal dele passar nos setores, a não ser que seja com processo. Não adianta eu passar com uma indicação do vereador lá, eu tenho que ter um processo. Então a gente abriu o processo. Já foi a conhecimento do Conselho Municipal de Trânsito na quinta-feira passada, a gente teve reunião do Conselho, uma reunião extraordinária. Vai ser feito, estava o Tenente Elton na reunião do trânsito. Deve acontecer um ensaio, um simulado lá, naquela transposição da Bruno ali, e aonde a gente vai ter um levantamento mais técnico do que dessa instalação de semáforo. E essa é a situação que a gente tem hoje, para segurar o trânsito, ou instalando quebra-mola ou botando semáforo. O semáforo ajuda, não sei até que ponto, por isso tem que fazer um levantamento técnico da coisa, por isso que deve acontecer agora, nos próximos dias, esse levantamento. Em determinado momento se fez também o debate, inclusive aqui em Montenegro, eu me lembro da época da secretária, ainda no governo Ivan, a secretária Fernanda Stratman Duarte, quando a gente falava sobre o que era mais seguro, colocar semáforos ou rotatórias. Lembrei disso que até porque ali próximo onde está sendo estudada a instalação desse semáforo na Timbaúva, tem a rota ali, que é a Hans Varelman, com a Bruno de Andrade, né? E funciona bem. Ali acho que reduziu consideravelmente o número de acidentes. Nas cidades de primeiro mundo, que se diz, não existe semáforo. Inclusive Gramado, não precisa nem ir para a Europa. Não precisa, não tem semáforos, são rotatórias. Claro que a Bruno de Andrade é muito estreita, não tem como tu fazer uma rotatória, mas já existe uma resolução antiga do CMTT, que era a proibição do ônibus freteiro das 7 às 20 horas, a proibição de caminhões e a proibição de carroça a tração animal. E isso já ia melhorar bastante aquele trecho. Mas agora tem essa nova indicação, que é da comunidade, instalar um semáforo que está em análise. Até para deixar claro, então, como é que funciona esse processo? Por exemplo, a comunidade pede, queríamos um semáforo no cruzamento tal, tá? É feito um estudo de viabilidade, de quantos automóveis passam por ali, tem que ver a previsão orçamentária para ter esse conjunto semafórico. Em primeiro lugar, a prefeitura ela não compra conjunto semafórico para estoque. Ela não compra, ela compra quando tem que trocar ou quando uma necessidade dessa. Para botar um conjunto semafórico nessa esquina, nesse cruzamento, foi feito um levantamento com os funcionários do DTT, foram lá, fizeram uma contagem, uma aferição, sei se de 1 hora, 2 horas, chegou a uma conclusão que passa tantos carros, sentido bairro, bairro centro, centro-bairro e também de bairro para via 2.
Em cima disso, se calcula um tempo de semáforo, como não tem outra alternativa, ou seja, seria, no ponto de vista da comunidade, seria o último remédio, seria a instalação do semáforo. Então isso pesa mais o peso político do que um peso técnico. Hoje certo seria ter um engenheiro de trânsito. Isso é ali na esquina do Momba? No Momba. É ali, né? Isso, no Momba e a lotérica. Ali que vai ser instalado, que tem essa proposta. E, por exemplo, qual é o custo de um conjunto semafórico ali? Mais ou menos, aproximado. Hoje o conjunto semafórico, se for instalado ali, hoje nós não temos um conjunto semafórico novo para instalar ali. Tem que comprar. Hoje a gente pegou um usado, está recuperando ele. O Felipe da parte elétrica já recuperou uma controladora, onde a gente vai instalar ela. E o poste a gente vai tirar de algum lugar e colocar ali para instalar o semáforo. Mas se tivesse que comprar, tem ideia? Hoje na casa dos 5 mil reais por aí. Ah, tá. Não é tão caro. Mas para quem não tem tinta... para quem não tem tinta, mas aí tem mais o conjunto, tem mais a controladora ainda, que sempre é pane, então tu sempre tem que contar com isso ali, né? Priscila Matias, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite. A Ana, do bairro 5 de Maio, pergunta quando os agentes de trânsito vão começar a atuar nas ruas? Olha, respondendo para a Ana, os agentes de trânsito não existe uma previsão de quando eles vão começar a trabalhar no centro. A gente tem que fazer todo o levantamento agora de parte legal, isso. Estamos trabalhando forte para que isso aconteça a partir de janeiro ou nos primeiros trimestres do ano que vem. Qual seria a relação e parceria da Brigada Militar com os agentes quando eles estiverem na rua? Hoje vai ser termo de colaboração, eles vão nos apoiar, mas quem vai fazer toda a parte de trânsito, fiscalização, vai ser os agentes de trânsito. Certo. A Karina, do bairro Santo Antônio, pergunta se Montenegro voltará a ter faixa nobre um dia. A gente está trabalhando, já houve esse processo, ele foi encaminhado para campo de estacionamento rotativo, esse processo foi retirado pelo Executivo, que houve alguns apontamentos, e agora a gente vai retomar ele, deve fazer um processo novo, e acreditamos, não adianta dizer que vai acontecer, acreditamos muito, que no primeiro semestre, no início do segundo semestre do próximo ano já deve estar funcionando. Isso sendo bem, mas vamos trabalhar para que isso aconteça bem antes, mas não adianta nós trabalhar nessa... Como faz para resolver questões de trânsito, pensando em mobilidade urbana, se a exemplo do que a gente já viu em outros momentos, faz uma mudança de estacionamento ou de sentido de ruas, enfim, os comerciantes muitas vezes em áreas centrais, ou no Timbaúba mesmo na Bruno de Andrade, onde tem muito comércio, né? Os comerciantes reclamam, às vezes de forma incisiva, né? É difícil, tem que ter critério técnico para convencê-los de que isso vai melhorar o trânsito, se vai ter carros passando na frente de um caminho só, mas vamos ter mais facilidade para estacionar e, consequentemente, vão comprar mais. Tem que ter, como é que faz esse diálogo para convencer realmente as pessoas da importância dessas mudanças? Leandro, hoje, vamos começar lá no princípio. Hoje, para te fazer um levantamento de um cruzamento, hoje tu não tem equipamento, tu faz isso na ponta do lápis. Isso. Hoje já existem os contadores, que tu bota e ele marca quantos carros passam. Hoje nós não temos isso. Claro. Começa pelo um departamento ou uma secretaria forte que tem o engenheiro de trânsito. Hoje nós não temos. Então hoje é convencimento do que diz as leis e tu vai trabalhando em cima daquilo ali. Hoje, tecnicamente, é só na base do diálogo mesmo para convencimento. O que a prefeitura fez em outros momentos foi contratar empresas para isso, e às vezes até acabou não seguindo, né, em outros governos. Quer dizer, contrata empresas de consultoria, de projetos de mobilidade urbana, mas acaba muitas vezes sendo sujeita a vontades políticas e acabam ficando de lado. O último levantamento de mobilidade urbana foi feito lá em 2010. A ProCidades fez isso e ela nos deu o norte lá em 2010 e exatamente está ocorrendo hoje. Claro que tem algumas coisas que o ProCidades nos apontou em 2010 que era surreal, mas ela nos deu o norte. E se os governos que passaram tivessem seguido a risca, hoje a nossa cidade seria 90% em relação para hoje. O senhor falou antes no Conselho Municipal de Trânsito, né, que é um órgão consultivo. Né? Mas se ele existe é para ser consultado. Né? Com certeza. Como é que é a relação hoje com o Conselho e se de fato o que o Conselho
opinar vai ser levado em conta? Leandro, a última reunião que houve agora, quando eu voltei para o trânsito, a gente tinha informação que o Conselho não participava, não tinha quórum para debater. Para minha surpresa, na última reunião, dos 10 conselheiros tinha 9. Então, foram muito atenciosos, nós discutimos principalmente essa questão do semáforo da Bruno de Andrade, também da tarifa do coletivo. O nosso convívio é muito bom mesmo. Nunca tive, no tempo que eu estive e agora no retorno, sempre foram muito parceiros. É que me parece o seguinte, né, Ayrton, em determinado momento, quando o conselho não se sente ouvido, é natural que as pessoas se afastem, né? Posso dizer para ti, Leandro, que enquanto eu estiver no trânsito, o conselho vai ser ouvido, sim. E as resoluções que o conselho encaminhar para o governo, tenho certeza que se o governo não puder atender, ele vai justificar o porquê não vai atender. Pode ter certeza disso, o conselho pode ficar tranquilo disso. Mobilidade urbana tem um fator fundamental hoje nas grandes cidades, nas médias cidades como o Porto de Montenegro, que é o transporte coletivo. Há muitos anos a Vins atua aqui em Montenegro e naturalmente, como em qualquer lugar do mundo, a Vins é muito criticada. O senhor pretende encaminhar daqui a pouco a abertura de edital nesse sentido? Os contratos vêm sendo renovados, mas daqui a pouco mexer nessa situação ou pelo menos abrir para uma concorrência que pode inclusive melhorar os serviços da própria Vinsa? Leandro, em 40 dias tem que acontecer a audiência pública. O processo já está em andamento. O contrato, esse novo contrato que foi feito com a Visa termina em janeiro. Dia 17 de janeiro tem que ter uma nova empresa operando. Ou a mesma, mas um novo contrato, então. Contrato. Tem que estar funcionando a partir do dia 17 de janeiro. Tá. É o prazo que se tem, é o prazo que o governo anterior prorrogou por 12 meses e está estourando. E aí é uma concessão por quantos anos? Pública para se tratar tudo isso também. E aí vamos trabalhar em cima disso. Uns defendem que é 5, outros defendem que é 10. Eu acho que pelo alto investimento de comprar carro, reformulação de carro, eu penso que 10 anos, mas a audiência pública e o governo e mais a Procidade, que está elaborando também, isso vão fazer um levantamento, aí sim, técnico disso. É uma empresa então, em torno de 40 dias deve ter essa audiência pública. Até 40 dias podemos contar a partir de hoje, em 40 dias, no máximo 40 dias tem que haver audiência pública. Até porque existe um contrato com a Procidade aí e não pode passar disso aí. Aqui em Montenegro é um tanto quanto traumático falar em ciclovias ou ciclofaixas, né? Mas são fundamentais, né? Cada vez mais as pessoas utilizam a bicicleta. O preço da gasolina do jeito que está. Ambientalmente corretíssimo, né? Já faz um esporte. Então são várias as razões para inclusive incentivar realmente as pessoas a utilizarem a bicicleta como um meio de transporte mesmo, né? Nesse sentido, há a ideia de melhorar e de ampliar a questão do uso de ciclovias ou ciclofaixas em Montenegro? Leandro, existe um processo que ficou do meu tempo parado lá no DTT, que não foi dado andamento e agora vai seguir, que é a reformulação do CMTT. E dentro dessa reformulação... Que é o Conselho Municipal de Trânsito. Conselho Municipal de Trânsito. Dentro dessa reformulação, nós estamos indicando a ciclomonte para dentro do CMTT. Ah, legal. Nós queremos eles dentro. Que é o grupo que anda de bicicleta. Exato, queremos eles conosco. Legal. Eles são a peça fundamental para ciclovia, ciclofaixa. Eles são as peças fundamentais. Então, e ciclofaixa com certeza vai ocorrer no próximo ano. Não posso deixar de te perguntar sobre 287, a travessia maldita. Quantos anos você reclama disso, né, Ayrton? Tinha um convênio, Prefeitura e Daira, acabou havendo a denúncia, que na verdade é para as pessoas entenderem, uma espécie de renúncia. Né, do convênio. Os semáforos haviam sido adquiridos. O que se faz? Como é que se resolve isso? Leandro, o governo, hoje afastado, ele fez a renúncia do convênio. Isso está protocolado lá no Estado. Quem assinou o convênio foi? Foi o governo também afastado. Tá, perfeito. Também foi o governo afastado.
Não sei se o Estado aceitou essa renúncia ou não, não se sabe, então, pelo menos está protocolado lá. Na próxima semana, ou nos próximos 15 dias, vai haver uma reunião, o prefeito já fez contato, vai haver reunião com o Estado, a gente vai retomar esse assunto. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa sim ali, Leandro, tem que ser feito, não tem outra alternativa, tem que ser feito. E o governo vai trabalhar forte, sim, para que isso seja retomado, essa conversa com o Estado, para chegar a alguma coisa seja ser feita nesse trecho da região urbana, que é impossível. A prefeitura está disposta a fazer esse convênio, mas a maior parte tem que ser do governo do Estado. O governo municipal vai procurar o governo do Estado, vai sentar e vão entrar numa negociação, o que pode ser feito. Se é melhor rotatória, vamos fazer rotatória. Se tiver que pôr o semáforo, vão pôr o seu semáforo. O semáforo está comprado. Os semáforos estão comprados. Não sei se estão todos lá, estão fazendo levantamentos. Daqui a pouco pode ter sido instalado em outro pode ser lugar. que alguns tenham sido instalados em algumas ruas aí, então está sendo feito todo esse levantamento. Por isso tem essa reunião com a Câmara aí nos próximos dias, onde a gente vai colocar o nosso diagnóstico do nosso departamento, todo o material que se tem e o que tem disponível hoje. E o governo, Leandro, pode ter certeza que o governo vai trabalhar forte nesse quesito na travessia da 287. Se tiver que fazer uma rotatória, ajudar na rotatória, tiver que pôr máquina, tiver que pôr pessoas para trabalhar lá, com certeza a gente vai fazer, a gente é parceiro sim para fazer alguma coisa. Tá bem, Ayrton, muito obrigado e sucesso. Obrigado, o DTT está de portas abertas, a comunidade quiser nos visitar, sem problema nenhum, temos lá. Se é um martelo, eu empresto, viu? Com certeza, será bem. Quem quiser doar umas latas de tinta, estamos aceitando também, sem problema nenhum. Isso é importante mesmo, né? Não, isso é importante, é importante. Procura a diretoria de trânsito. Procura a diretoria de trânsito. Tá bom, aceita-se doações. Priscila Matias, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Ayrton. Boa noite a quem nos acompanhou de casa. A todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos na terça que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá.